Olá, como vai você? Você está no canal Adventistas Parque Piauí, o seu encontro diário com a Palavra de Deus. Começa agora mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Qual a sua sensação ao passar por um local e se deparar com uma cruz como essa? No estudo anterior, você aprendeu sobre a origem do mal e como o pecado passou a toda a humanidade. Será que alguma medida foi tomada por conta desse pecado? O que a cruz representa e o que a cruz tem a ver com o pecado e a sua entrada aqui no mundo? Descubra a partir de agora no estudo sobre o plano da salvação. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Adventistas Parque Piauí para mais uma noite de estudo da Bíblia, de estudo da Palavra de Deus. Espero que você já esteja aí pronto para nós entendermos o que Deus tem a nos dizer nessa noite. Mas eu quero convidar você, antes disso, a enviar o link desse vídeo para os seus amigos. Convide seus amigos, contatos, todos aqueles que você conhece, para que também estejamos juntos aqui, unidos, para estudar a Palavra de Deus nessa noite. Eu quero também convidar a todos aqueles que já estão acompanhando, né, a continuarem acompanhando os nossos estudos. E aqueles que por acaso perderam os 3 primeiros dias, acessem agora mesmo esse número de WhatsApp e peça para a gente os estudos dos 3 primeiros dias, que com certeza a gente vai enviar para vocês com muito prazer, tá bom? Mas não fiquem sem aprender sobre esses temas maravilhosos que a Bíblia tem apresentado para a gente nessas noites, tá bom? Eu quero convidar você aqui a ver comigo o nosso tema dessa noite. O nosso tema dessa noite é o plano da salvação. Você está lembrado? Eu não sei se você está lembrado, mas no nosso último estudo, nós então aprendemos, né, muitas coisas. E dentre essas coisas que nós aprendemos, nós vimos que Lúcifer era um anjo de luz, criado perfeito por Deus, até que ele começou a achar orgulho dentro do seu coração e quis tomar o próprio lugar de Deus no céu. Para que a paz, então, fosse preservada, Deus teve que expulsá-lo de lá do céu. Então, isso foi uma das coisas que nós vimos, então, aqui no nosso primeiro estudo. Mas a gente também viu o quê? A gente viu também que Eva, quando Lúcifer, aliás, é expulso do céu e vem até a terra, então, ele se faz passar por uma serpente e engana Eva, fazendo com que ela desobedecesse a Deus, comendo do fruto proibido, e consequentemente também convencendo o seu esposo Adão a fazer o mesmo. Nós vimos também que esse mal, ele não se originou com Deus, se originou no coração desse anjo, Lúcifer, que era um anjo livre para fazer o bem ou para fazer o mal. Assim como hoje nós somos livres, todas as criaturas que Deus criou são livres para escolher o bem ou o mal, Lúcifer também era, e infelizmente ele escolheu o mal. Então, não foi Deus o originador do mal, né? Mas o mal que nós temos hoje vem como consequência dessa rebelião de Lúcifer no céu. A gente viu que ele cometeu iniquidade, né? E o que é iniquidade? Iniquidade é desobediência à lei de Deus. Então, esse foi o grande pecado de Lúcifer, né? Então, toda vez que hoje nós pecamos, nós estamos desobedecendo à lei, ao mandado, à ordem, à vontade de Deus. Outra coisa que nós vimos é que ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. E nós vimos que realizar sinais e prodígios, alguém realizar sinais e prodígios, não é um sinal de que ele procede necessariamente de Deus, porque até o próprio Satanás também consegue efetuar sinais e prodígios, tá bom? E a gente viu que Satanás, né, Lúcifer, Satanás, o diabo, a gente viu que é a mesma pessoa, né? Ele está irado hoje, especialmente contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus, conforme a gente leu no estudo passado, lá no livro de Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 17. Então nós aprendemos muita coisa, mas nós temos muita coisa mais para aprender, tá certo? Então foi assim, o início do mal foi esse.
Lúcifer se rebelou no céu, arrastou com ele para o seu lado na rebelião a terça parte dos anjos. Então houve uma guerra, uma peleja no céu, e Deus teve que expulsar Lúcifer e seus anjos do céu para que a paz e a harmonia pudesse ser preservada lá. Mas em compensação, ele veio então para a terra, onde agora ele lança os seus enganos. Adão e Eva caíram nos seus enlaces, né? E agora, hoje em dia também, ele continua tentando enganar as pessoas, né? Ele mistura a verdade com o erro, assim como ele fez com Eva, e ele tem conseguido êxito em muitos corações. Mas a gente viu também que Deus não deixou Adão e Eva abandonados. Deus já tinha um plano emergencial para entrar em ação quando então, devido então ao pecado de Adão e Eva, né? E a gente viu um pouco sobre isso no estudo passado, então. A gente viu que Deus prometeu que um dia um descendente da mulher, que seria Jesus, né, viria e ele então salvaria eles dos seus pecados. Mas enquanto Jesus não vinha, Deus ensinou um ritual para que Adão e Eva e todos os seres humanos praticassem até Jesus vir, né? Que era sacrificar um animal inocente toda vez que eles pecassem. Então, toda vez que Adão, Eva e os outros patriarcas e profetas que vieram antes de Jesus na Bíblia pecavam, todos os seres que eram filhos de Deus, né, pecavam. Toda vez que eles pecavam antes que Jesus viesse à Terra, eles então tinham que matar um animal inocente, confessar o seu pecado ali, transferir simbolicamente a culpa para esse animal, e esse animal era morto. E ali, pela fé no sacrifício de Cristo, que um dia ia vir morrer por nós, inocente, assim como aquele animal inocente estava morrendo, eles então recebiam o perdão. Então, desde sempre, Adão e Eva já eram perdoados, os outros, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos eles eram perdoados de seus pecados pela fé no sacrifício de Jesus que viria. Não com base em nada que eles fizessem, mas pela fé no sacrifício de Jesus. Tá bom? Mas então a gente vai agora adentrar o nosso estudo, vamos abrir a Bíblia e eu quero convidar você para a gente fazer então o que é o nosso costume aqui, né, quando nós estudamos a palavra de Deus. Mas então, se você puder, eu aqui vou fazer. Nós fechamos os nossos olhos e falamos com o nosso Deus. Vamos orar então? Quero convidar você para nós orarmos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos rogar, Senhor Deus, nesse momento, sabedoria vinda do alto, para que o Senhor possa, Senhor Deus, iluminar a nossa mente e nos dar a compreensão da Tua palavra. Nós te rogamos estas bênçãos pelos méritos de Cristo Jesus, que a vida reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Então, nós voltamos aqui para o nosso estudo. E nós vamos responder, então, hoje, algumas perguntas muito importantes que muitas pessoas se fazem. A primeira delas é a seguinte: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Bom, o que deu de tudo isso que aconteceu com Lúcifer no céu, depois da desobediência de Adão e Eva, o que aconteceu? A Bíblia diz, lá no livro de Romanos 5,12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos os homens pecaram. Toda a humanidade pecou. E Romanos 6,23 vai reforçar essa ideia e dizer algo a mais ainda. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha o que aconteceu. Depois que Adão e Eva, que eram os nossos primeiros pais, pecaram, o pecado passou de geração em geração como uma herança genética. E hoje toda a humanidade é pecadora, porque veio de Adão e Eva, porque descende de Adão e Eva. E todos nós, grandes ou pequenos, do escravo ao rei, do mais humilde empregado ao líder da empresa, ao presidente da empresa, do mais humilde servo de Deus ao maior líder religioso da terra, todos são pecadores. Essa é a mensagem da Bíblia. Todos são pecadores. Em outro lugar, a Bíblia vai até dizer, lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa é a realidade que a Bíblia apresenta sobre a humanidade. Embora muitas vezes nós tenhamos aquela máxima, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não vou para lugar tal, eu não faço aquilo lá. Mas, ainda assim, segundo a palavra de Deus, todos nós somos pecadores. E como é que é essa história de pecador?
é de cometer atos de pecado? Não. Quando a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, não é só por cometer atos de pecado. Eu, por exemplo, cometi um furto no mercadinho. Isso é um ato, é um pecado. Mas não é por isso só que eu sou pecador. Se eu não fizer isso, eu ainda serei um pecador. Por quê? Porque eu nasci herdando a natureza pecaminosa que veio passando de geração em geração desde Adão e Eva. Então, independentemente de quem seja, hoje todo mundo é pecador. Isso é uma triste notícia, mas a gente vai ver que há saída para todos nós. E um dia Deus vai resolver esse problema. Mas antes da gente chegar lá, vamos seguir em frente no nosso estudo, tá bom? Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? É a nossa pergunta de agora. Vamos ver qual foi a reação que Deus manifestou? Será que Deus ignorou o homem, abandonou por completo? Será que ele fez alguma coisa para tentar resolver? Olha o que diz Gênesis 3, do verso 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, amigo, Deus ele nunca foi pego de surpresa pela ação de Adão e Eva. Ele já sabia o que iria acontecer. E quando então agora ele vai entrar em contato com o homem depois de ter pecado, ele não foi para abandoná-lo, para ignorá-lo por completo. Ele foi em busca do ser humano. Porque é isso que Deus faz. Quando o ser humano cai, quando o ser humano peca, Deus vai em busca do ser humano. Ele não o abandona. E ele insiste, e vai continuar insistindo com você até que você dê ouvidos à voz dele ou silencie por completo. Mas ele nunca desiste de nós. Ele sempre está em busca. E foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva. Ele foi até eles e disse: olha, Adão, onde é que você está? Onde é que você está, Adão? Onde foi que eu te deixei e onde é que você está agora? Isso é o que ele tem perguntado para nós hoje também. Olha, Dona Maria, onde é que você está? Onde é que você está? É um convite para que você reflita. Pedro, onde é que você está? E agora, então, Deus nos leva a refletir. E Ele espera humildemente que nós, então, possamos ir ao encontro dEle. Para que Ele possa nos mostrar a solução para o nosso problema com o pecado. Mas vamos ver mais algumas perguntas. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? O que mudou de antes do pecado e depois do pecado de Adão e Eva? A gente vai ver em Gênesis 6,5 o seguinte texto. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha que tristeza. Todo o desígnio do coração humano era mal, continuamente mal. Salmo 51,5, Davi vai até falar: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não é que houvesse havido algum pecado na concepção de Davi, mas é que ele já nasceu com a natureza pecaminosa que a sua mãe tinha, que a sua avó tinha, que a sua bisavó tinha, que todos os seus antepassados tinham. Assim como eu e você hoje. Jeremias 13:23 vai dizer o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse assim, né, então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha o que Jeremias está falando. Infelizmente, depois do pecado, a nossa tendência, a tendência do nosso coração é toda para fazer o mal. É toda para fazer o mal. E eu vejo muitas pessoas dizendo por aí: quando você está diante de uma decisão importante, confie no seu coração, siga o que o seu coração manda. É o que o mundo diz hoje. É o que o mundo diz. Deixe o seu coração te guiar. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Em Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, se o nosso coração é corrupto mais do que todas as coisas, nós não podemos confiar no nosso próprio coração. Nós precisamos depender de Deus para fazer o que é correto. Por fim, a gente vai ler Mateus 15:19, que diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então você percebe que a Bíblia pinta um quadro muito ruim
da tendência da mente, do coração humano após o pecado. A natureza humana está completamente corrompida. E você consegue perceber isso desde o início da vida. Por exemplo, quando um bebê, você tem que repartir o brinquedo dele com o outro, ele já vai querendo segurar só para ele, não quer repartir. É a tendência natural egoísta do coração humano. Então, essa é a situação de todo ser humano. Mas não para por aí. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Olha o que diz aqui Efésios 2, 3 e 4, 18. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 1 Coríntios 2,14 também vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, percebam que a natureza pecaminosa ela está totalmente corrompida. Nós agora só queremos fazer aquilo que é a nossa própria vontade. O que nos satisfaz é aquilo que é o nosso próprio desejo. E o nosso próprio desejo é, infelizmente, mau, egoísta. Aqui até disse no texto que a gente deu em Efésios, né, que a gente quer viver segundo as inclinações da nossa carne. Ou seja, se nós desejamos uma coisa, a gente quer fazer, mesmo que seja errado. Mas então agora a gente vê também Paulo dizendo lá em 1 Coríntios, né, que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Olha quantas pessoas não existem no nosso mundo hoje que negam a existência de Deus, a validade da palavra dele, porque isso é loucura para eles. Muitos que são cristãos e procuram seguir a Bíblia são taxados de loucos, de antigos, antiquados. A Bíblia é uma fábula antiga. Infelizmente, todos esses sentimentos, essas expressões são resultado do nosso pecado original. Mas, agora vem o texto mais chave desse momento, né? Olha o conflito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista que talvez já pisou nessa terra. O apóstolo dos gentios, que pregou em muitos países, fundou inúmeras igrejas. E olha o que ele dizia a respeito do seu próprio conflito interno, da sua natureza humana pecaminosa. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E ele diz mais: mas veio nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você percebe o conflito que o próprio apóstolo Paulo, que era um homem santo de Deus, tinha? Ele diz: aquilo que eu sei que é o bem, eu quero fazer, mas eu não consigo. E aquilo que eu sei que é mal, embora eu sei que não deva fazer, é o que eu acabo fazendo. E não é assim muitas vezes conosco? Talvez quando você esteve diante daquela discussão com aquela pessoa que você ama, você não queria dizer aquelas coisas grosseiras que você disse para ela, mas você acabou dizendo. Assim tem sido o conflito dentro do nosso coração, a nossa vida toda. E Paulo diz assim: desventurado homem que sou. Ele está dizendo, desculpa a palavra, que desgraçado homem que eu sou. Quem é que pode me livrar do corpo desta morte? Então Paulo tinha um conflito interno, assim como todos nós temos hoje. Os homens da Bíblia eram homens santos, usados por Deus, mas eles também tinham seus defeitos e lutavam contra eles. Mas aí então, disso tudo que a gente está ouvindo, que plano foi que Deus estabeleceu para nos salvar dessa morte eterna? Olha o que diz em João 3,16, um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse foi o plano que Deus estabeleceu desde o princípio. Deus amou tanto o mundo, porque ele poderia ter abandonado por completo e recriado tudo novo, recriado um novo planeta, nos deixado à mercê da atuação de Satanás. Mas não, Deus nos amou tanto que ele resolveu enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos, então, ser salvos. Então, eu me pergunto, né, você talvez pode se perguntar também, por que é que Jesus teve que morrer? Por que é que Jesus teve que morrer? E se alguém tinha que morrer, por que não outra pessoa? Olha só, a gente já viu que o salário do pecado é a morte. Ou seja, de acordo com a lei de Deus, a lei do universo, quem peca deve morrer. A gente acabou de ver que todos os seres humanos pecam. Todos os seres humanos pecaram. Então, qual que seria a consequência natural do nosso agir? Seria morrer. Se a gente já nasce pecador, a gente já nasce condenado à morte, porque o pecador está condenado à morte. Mas, e se alguém pudesse pegar essa morte que era nossa e morrer em nosso favor? E se alguém pudesse fazer isso? Mas, e se alguém pudesse fazer isso, poderia ser qualquer pessoa? Poderia eu, um homem pecador, morrer pelos pecados do mundo inteiro? De jeito nenhum. Pois eu mesmo já precisaria de um Redentor. Eu mesmo já precisaria de um Salvador por ser pecador. Poderia, então, um ser que nunca pecou, um anjo, morrer em nosso favor? Para nos dar vida? Poderia um anjo, talvez o mais poderoso que existe lá no céu hoje, um anjo de Deus, morrer em nosso lugar para nos dar vida? A resposta é não. E sabe por quê? Porque ele não tem vida própria em si mesmo. Assim como nós não temos vida própria, é nos concedido por Deus, um anjo também, um anjo é uma criatura de Deus. Ele não tem vida própria. Deus também foi quem o criou. Deus deu a vida para ele. Então, ele, anjo, não pode dar a vida para nós. Somente Deus que tem vida em si mesmo, poderia morrer em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Mas se Deus é Deus, como é que Deus pode morrer? Como Deus poderia morrer por nós se Ele é Deus? Então aí acontece algo maravilhoso, queridos. Deus envia Jesus e Jesus assume a forma de ser humano. Ele encarna como um ser humano. E então agora ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. E agora ele então pode morrer em nosso lugar. Olha que coisa maravilhosa. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus veio em carne. Jesus assumiu a nossa forma humana, desgraçada pelo pecado. Nos mostrou como viver melhor e morreu em nosso favor. O que Jesus fez por nós na cruz? É a nossa própria pergunta. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isaías 53, 5 e 6 diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha que coisa linda. Foi isso que Jesus fez por nós, queridos. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Nós estávamos todos desgarrados como ovelhas, é a expressão que a Bíblia usa. Mas ele agora, como um bom pastor, nos uniu. Tirou as nossas dores. Tomou os nossos pecados e carregou sobre si. E então agora ele dá a própria vida para que nós pudéssemos ser absolvidos da condenação eterna do pecado e pudéssemos ter direito outra vez, se nós aceitarmos, à vida eterna. Direito à vida eterna. Mas e aí? O que nós precisamos fazer para aceitar isso? A gente vai ter um estudo futuro só sobre a salvação pela graça. Nós já vimos aqui alguns textos atrás que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é preciso é somente crer. Somente crer para ser salvo. E a gente vai ver isso com mais detalhes em outro estudo, né? Mas aí, quem que pode mudar a natureza humana? É a nossa pergunta de agora. O Espírito do Senhor se apossará de ti,
e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10, verso 6. Segundo a Bíblia, é o Espírito do Senhor, quando está sobre nós, que nos muda em uma nova pessoa. Então, quando nós cremos que o sacrifício de Jesus pode nos salvar e nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, o Espírito Santo vem sobre nós e ele faz de nós uma pessoa completamente diferente, completamente transformada. E isso é a maravilha do Evangelho, a maravilha da salvação em Cristo. E diz mais, quando conhecemos a verdade nos liberta. Então, queridos, esse processo da conversão, que nós também estudaremos em outro dia, é muito bonito. Imagina só alguém que era um completo pecador, vivia distante de Deus, guerreava contra Deus, e de repente ele conhece a palavra, conhece Jesus, agora o Espírito Santo vem sobre ele, e ele passa a ser uma pessoa completamente diferente. Talvez você conheça alguém assim. Talvez seja seu parente, seu amigo, seu vizinho. Essa obra, queridos, não é exclusividade de 1, 2, 3 pessoas. Deus quer e pode fazer essa obra no coração de qualquer vida humana, inclusive na sua vida. Tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem errado, Deus pode apagar e dar a oportunidade de você viver e começar uma vida nova ao seu lado. Mas e aí? Essa salvação depende de algo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa talvez é uma das perguntas mais feitas no mundo todo. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Olha o que a Bíblia diz para nós. Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, esse talvez é o maior mistério da salvação. Sabe o que nós precisamos fazer para ter a vida eterna, para ter a salvação? Crer. Somente crer. Ter fé no sacrifício de Jesus é tudo o que precisamos para que ele nos salve. Você viu que o texto disse que nós não precisamos de obras para alcançar a salvação. Então, eu não sou salvo porque eu devolvo muito dízimo. Eu não sou salvo porque eu faço caridade todas as semanas. Eu não sou salvo porque por nada do que eu faça. Unicamente a graça de Cristo é que pode me salvar se eu tiver fé, se eu crer em Cristo. Senhor, eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. Eu creio. Me salva, por favor. Perdoe os meus pecados. E Cristo vai salvá-lo. E então agora, salvo, você iniciará uma jornada pela fé. Mas e aí, depois de salvo, né? Depois de salvo, acabou? É só isso? Eu estou salvo para sempre? Aí a gente precisa separar as coisas. Para alcançar a salvação, basta crer, basta ter fé. É a coisa mais fácil e mais simples do mundo. Agora, manter-se salvo é outro assunto. A gente vai estudar outro dia. Porque se eu cresce, fosse salvo hoje e morresse hoje, não precisaria fazer mais nada. Porque crer é muito fácil. Obter a salvação é muito fácil. Talvez o que as pessoas achem mais difícil é permanecer salvos. Mas isso a gente vai estudar em um outro dia. Mas olha o que o texto também de Gálatas trouxe para a gente, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então quer dizer que eu não sou salvo porque eu guardo os mandamentos de Deus? Não, querido. Você pode guardar todos os mandamentos de Deus tentando ser salvo, mas não vai funcionar porque só quem salva é Cristo. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Nada que eu faça para conseguir a salvação vai adiantar, porque é um presente de Deus e ele só dá se eu pedir, se eu tiver fé, crer no sacrifício de Jesus e pedir a salvação. Aí ele me dá o presente. E para que serve a lei, então? A gente vai estudar sobre isso também em um outro estudo futuro. A lei tem a sua grande importância,
Mas a importância da lei não é para nos salvar. A obra, a função da lei não é nos salvar. Só quem nos salva é Cristo Jesus. Tá bom? Avançando, né? Como o homem pode alcançar a salvação? Não é redundante, é só mais alguns textos adicionais. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. São os textos que estão em 1ª carta de João 5, verso 11 e 12, e Hebreus 5, versículo 9. Então, Jesus é a única forma de obter salvação. Somente Jesus pode nos salvar. Quando ele veio à Terra, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que existem muitas religiões no mundo, mas a salvação só pode vir unicamente por Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus nos afirma. Lembra que Satanás, assim como ele fez com Adão e Eva, ele traz muitos enganos para o mundo hoje. Você viu que a própria Bíblia falou isso. Muitas vezes esses enganos vêm misturados com sinais, com prodígios, com uma boa aparência, uma aparência de virtude. Mas muitas vezes estão servindo só para nos desviar do caminho à salvação, que é Cristo Jesus. Somente Jesus salva. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são palavras benditas do nosso Deus. Desculpa, eu acabei de perceber que vocês não estavam vendo, né, os slides, né? Mas eu coloquei agora aqui para vocês, né? A gente estava vendo aqui, eu vou só voltar para dizer que eu não estava aqui lendo os textos da minha cabeça. Todos os textos que a gente leu estão aqui, ó. A salvação depende de nossas boas obras, está aí os textos, né? Como pode o homem alcançar a salvação? Estão aí também os textos para você conferir, né? Só para que a gente não fique pensando, tirou esses textos da onde? Porque vocês estavam só vendo a minha imagem, né? Mas tudo bem, já corrigi aqui agora. Por fim, queridos, a gente precisa, chegando ao final de tudo que a gente estudou até agora, a gente precisa tomar uma decisão. Se a nossa situação, segundo a palavra de Deus, é desesperadora, se o nosso coração é corrupto, mesmo que a gente se ache a melhor pessoa do mundo, nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser entregar a nossa vida a Cristo. Por isso eu quero convidar você a fazer essa decisão no seu coração. Diga assim para si mesmo, eu creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Eu aceito o trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza. E eu quero entregar o coração a Jesus, aceitando-o como meu Salvador. Esse é o seu desejo, querido? Eu oro para que seja. Queridos, nós podemos viver a vida inteira nesse mundo e conseguir um pouquinho de felicidade. E lá na nossa velhice, talvez vamos adoecer e morrer. E toda a nossa vida terá se limitado a isso. Ou nós podemos aceitar o caminho oferecido por Jesus, aceitá-lo como o nosso Salvador, crer nesse plano que Deus idealizou desde que Adão e Eva pecaram. O plano já existia. E agora, então, entregar o coração a Jesus, aceitando como nosso Salvador, para que o Espírito Santo venha nos transformar o nosso coração corrupto, transformar a nossa natureza pecaminosa em uma natureza como a de Cristo. Ó, querido, Jesus anseia muito que você entregue o coração a Ele. Conta essa história de 2 animais. 2 aves. Uma ave que gostava de comer lesmas ali no mangue. Outra ave que voava pelos céus. E de repente, aquela ave que está voando pelo céu, ela então olha para aquela ave que está ali comendo lesmas no chão, no mangue, vai até onde ela e pousa. E ela pergunta assim, mas o que você está fazendo? Você não é uma ave? Por que você não está no céu comigo voando? Olha, o céu é muito lindo.
O céu é muito lindo, você consegue enxergar tudo lá de cima, consegue passear pelo meio das nuvens, consegue enxergar o topo das montanhas, consegue enxergar o curso dos rios, todas as flores e árvores frutíferas, você consegue enxergar lá de cima. Dá para ver tudo, o vento é agradável, o clima é muito bom. Por que você está aqui embaixo, nesse mangue quente, que não cheira bem, comendo lesmas? O que você está fazendo aqui? E aquela ave que está ali, então, comendo lesmas, né, naquele lugar sujo, imundo, ela então pergunta para a ave que estava no céu: lá no céu tem lesmas, como as que ele estava comendo agora? E a ave que estava voando responde para ele: não, aqui não tem lesmas. E aquela ave ali que estava no chão, revirando lesmas e comendo, disse assim: olha, pois fique com o teu céu, que eu fico com as minhas lesmas. Sabe, queridos, infelizmente muitas pessoas hoje têm trocado o céu, a salvação eterna, por coisas tão pequenas desse mundo. Coisas tão pequenas, queridos, que enchem o nosso coração só por uma fração de momento. Mas depois que tudo acaba, o nosso coração fica 2 vezes mais triste. Eu estou falando para você. Você sabe do que eu estou falando. Você tem passado por isso. Você tem tentado viver com distrações da vida. Mas depois que elas acabam, você fica pior que antes. Oh, querido, Jesus está oferecendo para você hoje a salvação eterna. A oportunidade de viver eternamente num lugar perfeito, que nós ainda estudaremos, mas é perfeito. Onde não há morte, não há dor, não há pranto, não há luto, não há choro. Onde nós viveremos com o nosso próprio Criador. Poderemos contemplá-lo face a face, viver eternamente, aprender até o infinito. E você quer mesmo trocar tudo isso por pequenos momentos de prazer? Não permita que isso aconteça, querido. Não permita, querido amigo, que isso aconteça. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você nesse momento e atenda-o. Ele quer te salvar. Dê ouvidos a ele. Ouça essa música que tocará agora. Deus vai falar com você. Que você tome a sua decisão ao lado de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Se
vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Olá, queridos, estamos de volta. Que música linda. Que Deus possa, meu amigo, te abençoar. Eu espero que você tenha tomado uma decisão ao lado de Cristo. Com certeza, Ele está disposto a te guiar por esse caminho, depois dessa decisão que você tomou. Eu quero convidar você para orar nesse momento, para que o Espírito Santo possa gravar nesse momento essa decisão em seu coração. Feche seus olhos se for possível e ore comigo. Santo Deus e amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela redenção, pelo plano da salvação maravilhoso que o Senhor criou para nós. Graças ao Teu Filho Jesus, hoje nós podemos, Senhor Deus, mesmo pecadores, sonhar com a eternidade outra vez. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos aceita. Envia o Teu Espírito Santo para transformar o nosso coração corrupto em um coração segundo o coração de Deus. São essas as bênçãos que nós te rogamos, e mesmo que não sejamos merecedores, rogamos pela misericórdia de Cristo e pela sua graça, Senhor, nos salve. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Foi muito bom mais uma vez estar com você, estudando a Bíblia. E que Deus possa, querido amigo, conduzir e abençoar a sua família e a sua decisão que você tomou hoje. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E amanhã nos encontramos, mais uma vez, para mais um estudo da nossa série de estudos da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Que Deus te abençoe. A cruz representa a morte, mas ela também representa a vida e vida eterna. Que excelente estudo nós tivemos hoje, hein? E agora eu convido a você para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Que você tenha uma excelente noite e até o próximo programa.